Trouxe aqui pra gente, pessoal, essa linha do tempo, pra gente ir preenchendo aos pouquinhos e poder acompanhar essas etapas de evolução que esse bloco sofreu até chegar no atual estágio de desenvolvimento, conhecido como União Europeia. Essa primeira fase vem ali do primeiro bloco econômico que a gente teve no mundo, que foi o Benelux. Olha a data, 1944, finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então os países da Europa estavam passando por um processo já de tentativa de reconstrução do continente, porque foi fortemente atingido por esse grande conflito, e eles perceberam que precisariam da ajuda de outros países ali do continente para conseguirem desenvolver novamente, se reconstruir. Esses três países, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, vão se juntar, criando o que a gente conheceu como Benelux, esse primeiro grande bloco econômico no mundo, e tinha uma formação bem simples, era apenas aquela primeira fase de desenvolvimento de um bloco econômico, as zonas de livre comércio, era apenas ali uma junção, uma união para facilitar as trocas comerciais com a eliminação de barreiras alfandegárias. Eles perceberam que trocando mercadorias, ajuda financeira, social, eles conseguiriam se reconstruir de forma mais rápida, muito mais rápida do que cada um por si. Então, esse que foi o principal objetivo no desenvolvimento desse primeiro bloco econômico. Essa junção desses países para se ajudarem, essa cooperação para conseguir de forma mais rápida reconstruir o continente. Deu tão certo esse primeiro bloco econômico que outros países resolveram se juntar a esses três países fundadores do Benelux, que foram eles a Alemanha, a França e a Itália, formando em 1951 o que a gente conhece hoje como Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. O nome ajuda a gente a entender qual era o objetivo principal aqui desse novo bloco econômico. Era justamente facilitar trocas comerciais envolvendo principalmente o carvão e o aço, que seriam ali fundamentais para a reconstrução industrial desses seis países. Não demorou muito tempo para que os membros da SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, percebessem que estava dando tudo muito certo nesse bloco econômico e que eles poderiam ampliar a facilidade das trocas comerciais incorporando outras mercadorias, não apenas ali o carvão e o aço. E aí, em 1957, em Roma, a gente teve a assinatura de um tratado que foi conhecido como Tratado de Roma e criou ali um novo bloco econômico, uma reestruturação maior, que foi conhecido como Comunidade Econômica Europeia. É formado por esses mesmos seis países, Alemanha, Itália, França e os três membros ali fundadores do Benelux, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Só que agora a gente deixou de ser ali um bloco econômico mais simples e alcançou um terceiro nível de integração. Agora passou a ser um mercado comum. Não só as mercadorias vão circular de forma mais livre, e não apenas o carvão e o aço, mas outras mercadorias. Não só os produtos vão circular de forma mais livre e tranquila, mas também pessoas, serviços, investimentos. Então, um nível de integração muito maior, uma terceira fase de integração, a gente vai ter que com o Tratado de Roma, lançando aí pra gente a Comunidade Econômica Europeia, com essa sigla aí, CEE. E é claro que outros países ali da Europa estavam monitorando o crescimento e o desenvolvimento da Comunidade Econômica Europeia, tanto é que vários países vão começar a aderir a esse bloco. É o caso, por exemplo, em 1973, a Dinamarca, o Reino Unido e da Irlanda, em 1981, da Grécia, e em 1986, Portugal e Espanha, formando então 12 países que faziam parte da Comunidade Econômica Europeia. E esse bloco foi se desenvolvendo, foi crescendo tanto, que chegou no quarto estágio de desenvolvimento, de integração de um bloco econômico, que é a União Econômica e Monetária. E aí, lá em 1991, eles vão se reunir na cidade de Maastricht, em Países Baixos, para assinar o que foi conhecido como o Tratado de Maastricht, onde a gente teve a criação da União Europeia. Então, a União Europeia é esse último estágio de desenvolvimento da Comunidade Econômica Europeia, formada então por 12 países, esses 12 países fundadores da União Europeia, e algumas novidades vão surgir nessa quarta fase de integração do bloco econômico. Tudo aquilo que a gente viu nas três primeiras fases vão ser trazidas e a gente vai acrescentar algumas novidades. A gente vai ter ali o lançamento das bases para a criação da moeda única, que é o euro. A gente vai ter um nome oficial agora, que é União Europeia. A gente vai ter também uma outra questão importante, que é o fortalecimento do Parlamento Europeu, um Banco Central, uma política monetária única. Tudo isso vai ser lançado nesse Tratado de Maastricht, deixando ainda mais consolidada e desenvolvida a União Europeia. E ao longo do tempo a gente vai ter a chegada de outros países, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas essa linha do tempo que é importante para vocês entenderem. De onde a gente partiu para chegar na União Europeia. Então, uma curiosidade que vale a pena a gente comentar é sobre a bandeira da União Europeia. Vocês estão vendo aí, ela é formada por 12 estrelas douradas dispostas aí em um círculo, sobre ele um fundo azul celeste. Vocês já devem ter escutado que são 12 estrelas por conta dos 12 países fundadores da União Europeia. Mas não tem nada a ver com isso, beleza, galera? Essa bandeira ela é bem antiga. Ela já era utilizada ali por um órgão muito importante na Europa, chamado de Conselho da Europa. Era um órgão ali responsável por fazer ajuda humanitária, proteger os direitos humanos. Era uma organização internacional. E ela havia proposto, lá na década de 50,
que os outros órgãos e instituições que fossem criados na Europa adotassem essa bandeira como a principal e oficial. E não foi diferente com a Comunidade Econômica Europeia, que lá em 1985 adotou essa bandeira como a oficial para o bloco econômico. Então ela já existia antes de ser criada a União Europeia. Então não tem nada a ver com o número de Estados-membros, beleza? São 12 estrelas douradas, porque o 12 é um número conhecido ali por ser símbolo da perfeição. Está disposto ali em um círculo, porque dá uma simbologia de solidariedade, de união, de integração. Beleza? Então não tem nada a ver com o número de Estados-membros, formadores ali, fundadores da União Europeia, não. Pessoal, eu deixei esse mapinha só para a gente poder visualizar com mais calma. É o ano de entrada de cada um desses países que fazem parte hoje da União Europeia, totalizando ali 27 Estados-membros. Um destaque ali para o Reino Unido, que daqui a pouquinho a gente vai falar, né, sobre o Reino Unido, essa saída da União Europeia, oficialmente ali em 2020, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, conhecido como Brexit. Mas então só para vocês acompanharem, tá ali os 6 primeiros países fundadores da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Depois a gente vê a entrada ali daqueles países que eu comentei com vocês, os 12 países formadores da União Europeia. A gente tem um destaque em 2004 com a entrada de 10 países, principalmente do leste europeu, porque a gente vinha de pouco tempo do final da Guerra Fria, e um enfraquecimento da Rússia para tentar se recuperar de uma grave crise econômica, então ela não conseguiu dar ajuda que precisava para os países do leste europeu, não conseguiu manter sua zona de influência naquela região. A União Europeia se aproveitou para se aliar a esses países. Para que um país consiga entrar na União Europeia, ele tem que preencher vários pré-requisitos ali, são critérios bem rígidos. Dentre eles, a gente tem a questão que o país ele precisa ser capitalista, é fácil de pensar isso, né? E tem muito uma questão ali voltada à Guerra Fria, né? O surgimento da União Europeia foi ali no contexto de final da Guerra Fria, então tinha muito esse embate entre o capitalismo ali, especialmente dos países aliados aos Estados Unidos, e do outro lado o socialismo, dos países aliados à União Soviética. Então a União Europeia ela surge como um aliado dos Estados Unidos, então ela tem como requisito o país precisa ser capitalista para entrar no bloco. Outra coisa, ele precisa respeitar os direitos humanos, ser um país também que não seja ditatorial, que não fira ali, então, com o Estado democrático de direito. E é algo muito polêmico, porque a gente tem 9 países hoje que estão tentando entrar na União Europeia, que se candidataram a entrar na União Europeia. Dentre eles, a gente tem o caso da Turquia, que é o país que está há mais tempo tentando entrar nesse bloco, desde 1999, quando ele fez assim essa sua candidatura. Foi quando ele pediu para entrar no bloco. Estão lá desde 1999. Por que eles não aceitam a Turquia? O motivo que eles apontam é que é um país que não respeita o Estado Democrático de Direito, que tem um líder muito autoritário, o atual presidente da Turquia. É uma desculpa e um argumento que tem fundamento, porque está ali na diretriz da União Europeia, porém ela já aceitou países e possui nações que de fato não respeitam totalmente o Estado Democrático de Direito, não são um exemplo de democracias. Muitos apontam que o real motivo para a Turquia não ter entrado até agora é porque é um país muito populoso e também possui um número muito grande de pessoas muçulmanas. Eles não são árabes, né? É a etnia turca, porém boa parte da população tem como religião oficial o islamismo. E aí muitas pessoas não querem esse fluxo facilitado de pessoas da Turquia que sejam muçulmanas em países europeus, por conta daquela questão xenofóbica, da aversão, preconceito a pessoas diferentes de culturas e religiões diferentes. E uma outra questão que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que envolve o Parlamento Europeu, que é formado ali por representantes de cada um dos Estados-membros, e dependendo do tamanho da população, eles vão ter mais representantes. Se a Turquia entrasse na União Europeia, seria o segundo país mais populoso, perdendo apenas ali para a Alemanha. Então seria o segundo país com o maior número de representantes no Parlamento Europeu. Então é algo que eles não querem também. Óbvio que eles vão falar que essa questão da ditadura, a Turquia também tem algumas rixas ali com a Grécia, que já faz parte do bloco, então não seria legal trazer um país que é adversário de outro membro, né? Não seria bom para o grupo. Mas tem essa questão por trás também. É um outro motivo que dificulta a entrada da Turquia na União Europeia. E um critério óbvio para pertencer à União Europeia é você ser um país europeu. Jura? Sério, jogador? Mas não é tão óbvio assim. Por quê? Se você tiver partes do seu território em outro continente, você pode sim fazer parte da União Europeia, desde que alguma parte do seu país esteja dentro ali do continente europeu. É o caso, por exemplo, da Turquia, país que vem tentando há tanto tempo entrar na União Europeia, parte do seu território se encontra no continente asiático e uma outra parte em território europeu. Por isso que ela pode se candidatar a entrar no bloco econômico. Falei para vocês que as bases para a criação do euro como moeda única e oficial
da União Europeia foram lançados em 1991 com o Tratado de Maastricht, assinado nessa cidade, dos Países Baixos. Demorou um pouco para que o euro fosse utilizado mesmo como moeda oficial, porque isso demora, teve fases ali de implementação. Em 1999 foi quando ele começou a ser utilizado ali para transações eletrônicas, e em janeiro de 2002, olha lá então, 11 anos depois da assinatura do Tratado de Maastricht, é que a gente teve de fato a emissão das primeiras moedas, das primeiras notas do euro, em 2002. E por que dessa moeda única? É importante ter essa moeda única porque ela facilita as transações comerciais, ela incentiva o turismo, porque o turista que vai conhecer países diferentes com moedas distintas, ele não precisa ficar o tempo todo trocando ali moeda, ele pode utilizar uma única, que é no caso aqui o euro, então isso facilita turismo, investimentos, fica tudo menos burocrático, as transações comerciais. Então é melhor para ter essas trocas de mercadorias, essa aproximação e integração entre os países membros, porque de fato esse é o objetivo, né? Essa solidariedade, integração entre os países membros do bloco. Você tendo uma moeda única, oficial, que é utilizada pelos países membros, facilita demais. Eu vou falar agora de uma coisa que muita gente acaba se confundindo, que é a questão do espaço Schengen, ou espaço Schengen, como você quiser pronunciar aí, que tem esse nome porque foi assinado ali na década de 80 em uma aldeia de um país chamado Luxemburgo, e essa aldeia tem esse nome de Schengen, na fronteira ali entre a França e a Alemanha. O que acontece, cara? A gente sabe que dentro da União Europeia, a gente tem um acordo de livre circulação das pessoas entre os Estados-membros. O espaço Schengen, ele vai além dessa questão da livre circulação de pessoas entre os Estados-membros da União Europeia. Ele pode abarcar também países de fora do bloco econômico. Então ele é um espaço maior, onde as pessoas podem circular livremente. A ideia é a seguinte: se você nasceu, é cidadão de um país que faz parte do espaço Schengen, você pode circular livremente entre os países que fazem parte desse mesmo espaço. Essa é a questão, vai facilitar ali o turismo, vai facilitar a circulação das pessoas, isso então é bem interessante, tem várias vantagens. Tem algumas desvantagens que muitos apontam, que está muito relacionado a questões xenofóbicas, porque algumas pessoas ficam ali com um temor de receber em seu país pessoas de países mais pobres, menos envolvidos economicamente, medo que elas vão lá para roubar o seu emprego. Então tem uma questão xenofóbica, de preconceito, de nacionalismo, então está muito ligado aos críticos do espaço Schengen. Tem questões também envolvendo recentemente ataques terroristas, porque fica mais fácil a circulação das pessoas, mas também a circulação de pessoas mal intencionadas. Então, o fato da gente ter um controle menor das fronteiras entre os países pode abrir espaço para a prática do terrorismo, por exemplo. Entrada de mercadorias ilegais, por aí vai. No crime organizado, né, ele pode acabar se aproveitando disso. A gente acaba tendo mais vantagens do que desvantagens nessa circulação das pessoas. Por exemplo, se você está aqui no Brasil e quer viajar para um país da Europa, e aí você chega num país que faz parte do espaço Schengen, você tendo autorização de estar naquele país, você vai ter autorização de circular livremente, com seu visto, pelos outros países que fazem parte desse mesmo espaço. Também legal. O que acontece? Nesse espaço Schengen, a gente tem 27 Estados-membros desse espaço. 23 deles fazem parte da União Europeia. E outros 4, que não fazem parte da União Europeia, compõem um total de 20 Estados-membros do espaço Schengen. Esses 4 aí que fazem parte do espaço Schengen, mas não fazem parte da União Europeia, são eles Liechtenstein, um país pequenininho aqui da Europa, a gente tem a Suíça, a Noruega e também a Islândia. Agora, os países da União Europeia que não fazem parte desse espaço são a Irlanda, porque ela não quis fazer parte mesmo, e outros 3 que estão no processo de entrada, que é Chipre, Bulgária e a Romênia. Esses 3 países querem entrar nesse espaço, mas ainda estão no processo de conseguir autorização. Agora a Irlanda, ela não quis simplesmente isso. Beleza? Só para vocês terem uma ideia de como é importante o espaço Schengen, por dia, cerca de 3,5 milhões de pessoas cruzam as fronteiras entre os países desse espaço. Por ano, é mais de 1 bilhão de viagens realizadas nesse espaço. São mais de 400 milhões de pessoas que são cidadãs de países do espaço Schengen. Parou. Desculpa interromper, mas só para não deixar que vocês se esqueçam, se inscrever no canal, deixar o like, comentários, compartilhar o vídeo. É sempre muito importante para a gente manter o nosso canal, o nosso projeto. Beleza? Conto com a ajuda de vocês. Agora vamos voltar para a aula. Estão acompanhando aí então no vídeo o Parlamento Europeu, a sede do Parlamento em Bruxelas, na capital da Bélgica, porque essa instituição tão importante para a União Europeia tem outras 2 sedes, além dessa aí na Bélgica. Tem em Luxemburgo e em Estrasburgo também, que fica na França. Essas 3 sedes, em Luxemburgo, na Bélgica e também na França. Essa da França, em Estrasburgo, é a mais antiga que nós temos. Então, nessas 3 cidades, nós temos prédios ali do Parlamento Europeu, que é uma instituição super importante do bloco econômico, porque lá nós temos a votação das leis que vão entrar em vigor para os países membros. Então a gente não tem lá a proposição de leis, não. Apesar do nome parlamento, lá apenas a votação. Na Comissão Europeia, que é formada ali por representantes de cada um dos Estados-membros, a gente tem a proposição de leis. As leis são propostas, acordos e tratados. Tudo certo com essas propostas, a gente leva
para o Parlamento Europeu, e lá sim é que vai ser votado, beleza? São ali mais ou menos 700 deputados, que representam os seus respectivos países. Aquelas nações que têm uma população maior terão mais representantes, mas nunca podendo exceder 96 deputados para os países mais populosos, e não pode ter menos de 6 parlamentares para aqueles países que são menos populosos. Então, totalizando um pouco mais ali de 700 deputados, beleza? Então, ali é só para votação, propostas de leis, só lá na Comissão Europeia. Então, acompanhando aí uma outra instituição fundamental para a União Europeia, que é o Banco Central Europeu. Sua sede na Alemanha, é lá que a gente tem a emissão do euro. Então, é lá que vai ser emitido essa moeda oficial do bloco, nesse Banco Central. Ele também é responsável por tentar controlar o aumento dos preços das mercadorias que são cobradas ali nos países membros. Então, ele tenta controlar a inflação, para que não tenha uma subida do preço dos produtos de forma muito acelerada em um curto período de tempo. Então, eles tentam controlar a inflação com medidas que são tomadas ali no Banco Central. Ele também é responsável pelo financiamento, o empréstimo para aqueles países que estejam passando por momentos complicados, momentos difíceis de crise econômica. O Banco Central também tem essa função. Então, ele é fundamental para que a União Europeia exista da forma como a gente conhece hoje, na emissão das notas, né, do euro, também para a questão do controle da inflação e para o financiamento de países membros do bloco. Estão acompanhando junto comigo aí um mapinha interativo que está destacando para a gente a data de entrada de alguns países na União Europeia. Cada país que vai aparecendo em destaque vai sendo mostrado para a gente a data que ele conseguiu ingressar nesse bloco econômico. Quero destacar para vocês 2020, que é a data de saída do Reino Unido desse bloco econômico, que passou a ter então 27 países. A saída do Reino Unido da União Europeia ganhou o nome de Brexit. Daqui a pouco a gente vai explicar o que seria essa saída do Reino Unido da União Europeia, mas ela foi oficializada em janeiro de 2020, tendo sido iniciado lá em 2016, quando a gente teve a votação, uma consulta popular que acabou então fazendo com que o Reino Unido deixasse a União Europeia. E foi conhecido como Brexit, que é a abreviação de outros dois termos. O exit, de saída em inglês, e o BRE, uma abreviação de Bretanha, Grã-Bretanha, que é uma ilha formada por 3 territórios ali: a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Esses 3 territórios, juntamente com a Irlanda do Norte, compõem o que a gente conhece como o Reino Unido. Para você que tem dúvida, então, o Reino Unido nada mais é do que esses 3 territórios dessa grande ilha chamada de Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia, mais a Irlanda do Norte, que é um território que faz parte de uma outra ilha ali do lado, conhecida como Ilha da Irlanda, que é dividida em 2 países, a Irlanda e a Irlanda do Norte. Tranquilo? O que acontece? O Reino Unido, então, formado por esses 4 territórios, é um pouco polêmico essa formação, por quê? Porque foi a Inglaterra que, na verdade, conquistou esses outros territórios, inclusive a Irlanda, que hoje é um país independente, fazia parte também dos territórios ali dominados pela Inglaterra. Ela conseguiu sua independência, porém não toda a ilha foi independente. A parte norte dela continuou pertencendo ao Reino Unido, que é o caso da Irlanda do Norte. Em 2016, a gente teve uma votação popular que acabou dando ali a vitória para aqueles que eram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Por que teve essa votação? Já há algum tempo, muitas pessoas ali ligadas ao poder ali no Reino Unido, especialmente na Inglaterra, estavam querendo a saída do país desse bloco econômico. Por quê? Porque muitos afirmam que quando um país se encontra dentro de um bloco econômico como é a União Europeia, eles precisam dar muita satisfação para os outros Estados-membros, precisam obedecer a muitas regras, muitas leis, muitos acordos e tratados que nem sempre eles concordam. Então eles acham que isso faz com que o país perca a sua soberania, né, a sua autonomia, a sua liberdade de tomar algumas decisões. Claro que nem todos os acordos, nem todas as regras precisam ser seguidas por todos os Estados-membros. A gente viu que tem aquela questão da cláusula de não vinculação. Então algumas cláusulas ali, alguns tratados podem ser negociados e o país não necessariamente precisa adotar tudo aquilo. Beleza? Mas mesmo assim, na maioria das coisas que são decididas, o país precisa acatar. Então, vários críticos estavam falando que para o Reino Unido não era uma vantagem permanecer na União Europeia, porque tinha que obedecer muitas regras e perdia sua autonomia, sua liberdade. Mas isso não era um motivo tão forte assim para tirar o Reino Unido da União Europeia. Então faltava mais do que outro motivo. A gente teve ali, principalmente em 2015, 2016, 2017, até hoje, né? Mas nesse período, uma forte onda de imigrantes chegando até a Europa. Mesmo o Reino Unido não fazendo parte dessa livre circulação de pessoas pelo bloco econômico, não faz parte do espaço de Schengen, ficou decidido que os países membros da União Europeia receberiam algum número ali de imigrantes que estavam chegando principalmente da África, mas também do Oriente Médio, para ter um asilo político, ter um lar, ter um cuidado, ter esse abrigo, então, num país membro da União Europeia. Seria dividido esses imigrantes pelos países membros. O Reino Unido não gostou da ideia, então foi como se fosse ali a gota d'água para que eles, de fato, quisessem sair. O primeiro-ministro da época, que era o David Cameron, ele não queria essa saída do Reino Unido da União Europeia, mas ele teve que ceder à pressão muito grande de opositores para fazer uma consulta popular. A gente teve uma participação recorde de eleitores para um tipo de consulta popular dessa forma. Mais de 70% dos eleitores compareceram às urnas e, por uma vantagem mínima,
51,9% daqueles que foram votar votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Isso dá em torno de um pouco mais de 1 milhão de pessoas a mais que votaram para a saída. A gente teve um número bem expressivo de pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, que foram favoráveis à saída do Reino Unido. Está muito ligado a uma propaganda que era feita, a questão de ideias mais conservadoras, do medo dos imigrantes, a questão xenofóbica. E boa parte da população jovem é que votou a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, mas que não teve tanta força assim para conseguir fazer com que valesse esse seu voto. Então, por uma margem muito pequena, a gente teve essa vitória dos eleitores pró-saída do Reino Unido, do bloco econômico. Mesmo a gente tendo várias manifestações com cartazes ali de liberdade, democracia, justiça, associando, né, esses valores positivos à permanência do bloco econômico, né, cartazes ali como eu amo a União Europeia, mas então não foram suficientes essas manifestações para manter o Reino Unido nesse bloco. A saída do Reino Unido da União Europeia foi oficializada em 2020. Estou gravando esse vídeo agora em 2024. Então, 4 anos depois dessa saída do Reino Unido, a gente já consegue medir algumas consequências, principalmente consequências negativas para a economia do país. Por quê, galera? Pensa assim, se o país está dentro de um bloco econômico, ele vai ter acordos, né, que vão facilitar as trocas comerciais entre outros países, membros também daquele mesmo bloco. Quando essa nação deixa o bloco econômico, ela vai perder algumas das vantagens que ela tinha antes. É claro que como o Reino Unido é um país muito importante da Europa, está próximo dos países da União Europeia, ele consegue alguns acordos, facilidades nas trocas comerciais, mas não tanto quanto ele conseguia, com tanta facilidade como ele conseguia quando ele fazia parte da União Europeia. Isso também acabou despertando algumas consequências políticas, porque a maioria dos ingleses foi a favor da saída do Reino Unido, né? Porém, boa parte dos escoceses, pessoas da Irlanda do Norte, também de País de Gales, não queriam a saída do Reino Unido. Então isso pode acelerar processos de separação. Pode ser que a gente tenha aí nos próximos anos manifestações, votações para que a Escócia se separe do Reino Unido, vire um país independente, assim como o País de Gales e a Irlanda do Norte. Então a gente pode ter consequências políticas, além também de econômicas. Claro que a economia da Inglaterra e todo o Reino Unido foi muito afetada, e o mundo todo, né, com da pandemia do coronavírus, mas a saída do bloco econômico da União Europeia também intensificou esses impactos negativos que a pandemia trouxe. Ponto importante aqui pra gente é o seguinte, pessoal. Os blocos econômicos, eles podem fazer acordos, tratados com outros blocos econômicos. É o que estava acontecendo nos últimos anos entre o Mercosul, qual o Brasil faz parte, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, que a gente tem vídeo aqui no canal sobre o Mercosul, estava tentando fazer um acordo econômico com a União Europeia. Não deu muito certo, por quê? Uma das coisas que acabaram dando um entrave, um obstáculo para o fechamento desse acordo, o fato da União Europeia não estar satisfeita, especialmente em 2019, 2020, com a política ambiental que o Brasil apresentava. Então, os altos índices de desmatamento acabaram afastando o sucesso dessa união entre esses dois grandes blocos econômicos. Recentemente, as negociações vêm sendo retomadas, mas assim, a passos bem lentos, mas quem sabe no futuro próximo a gente possa ter um acordo entre esses dois blocos, seria muito interessante, porque os países membros de ambos os blocos poderiam se beneficiar. Produtos vindos da União Europeia poderiam chegar no Brasil de forma mais fácil e barata, assim como produtos saindo aqui de países do Mercosul poderiam chegar de forma mais barata para os países da União Europeia, o que iria aumentar os fluxos comerciais entre esses dois grandes blocos. Então fica aí a expectativa para a gente ver se vai ter sucesso ou não nesse acordo entre esses dois grandes blocos econômicos, o Mercosul e a União Europeia. Pra gente finalizar a aula, galera, eu trouxe aqui algumas charges pra gente dar uma analisada e comentada, que costumam aparecer nas nossas provas e na escola, mas também em vestibulares e Enem. Seria legal a gente estar familiarizado com algumas delas e ter essa capacidade de criticá-las de forma ali mais consciente, fica tranquilo e bem bacana pra gente poder aprofundar nosso conhecimento. Essa é a primeira que eu trouxe. A gente tem cada pecinha simbolizando um país que faz parte da União Europeia. E vocês percebem que um deles está saindo, né? Que seria ali o Reino Unido. E a saída dele acabou balançando uma outra peça e ela está caindo. E a impressão que fica é que ela vai derrubar as outras. O que essa charge está querendo mostrar pra gente? Que a saída do Reino Unido, da União Europeia, pode acabar incentivando com que outros países também decidam deixá-lo, já que eles perderam um membro muito importante, uma grande economia, que era o Reino Unido. Então isso pode fazer um efeito cascata, ou seja, incentivar outros países a também abandonarem esse bloco. Uma charge e uma tirinha aí na sequência que a gente vai analisar estão muito relacionadas. Essa primeira, uma charge que está mostrando uma senhora vestida ali, né, com a roupa que simboliza a bandeira da União Europeia. E por que foi escolhida uma senhora para representar? Porque é o bloco econômico mais antigo do mundo, né? Então, geralmente a gente usa a figura de uma senhora mais velha para relacionar com a União Europeia, do fato de ser mais antiga. Então, ela está fazendo ali uma proteção, né, com relação ao mapa da Europa e impedindo a chegada das pessoas, vindas de onde? Imigrantes, né, tá ali a placa, vindas especialmente do Oriente Médio, do Norte da África. Porque nessa outra tirinha fica ainda mais clara essa questão. Muitos imigrantes, eles têm que fugir de repressão, de violência, de coisas muito difíceis, de guerras, em vários países mais pobres, principalmente no norte da África, do Oriente Médio, que estão mais próximos ali da Europa, e tentam uma vida melhor em um outro continente. Então eles estão fugindo de algo muito difícil, de uma violência, de uma repressão, de guerra, conflitos, e chegam na Europa, especialmente países que fazem parte da União Europeia, tem uma repressão muito grande com relação ao controle das fronteiras. Então aquela primeira charge, essa tirinha,
estão ilustrando exatamente isso, a dificuldade dos imigrantes conseguirem sair dos seus países para não morrerem, né, para fugir de algo que está ameaçando a vida deles, e acabam sendo reprimidos, não tendo o apoio, a acolhida que esperavam em países membros da União Europeia, que é uma contradição. A gente vê ao mesmo tempo essa liberdade de circulação de pessoas dentro do bloco econômico, porém se você é de fora do bloco, se você não tem então os costumes, a cultura, algo que é mais próximo dos europeus, você pode sofrer uma repressão maior, da questão que a gente falou da xenofobia, esse preconceito, a aversão, o medo ao diferente, não só ao estrangeiro, aquele que é diferente de você. Então essas duas, a primeira charge e essa tirinha na sequência, simbolizam exatamente isso. Então foi isso, pessoal. Obrigado por terem ficado aí até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês curtem bastante os nossos conteúdos, não deixem de se inscrever, de deixar likes, comentários, compartilhar. Isso sempre ajuda demais, beleza? Conto muito com a ajuda de vocês. Saudações geográficas e até a próxima!